Não tenho muito costume, mas vai dar certo, né? O bom é que as mãos ficam mais livres, fica tudo certo. De Deus, lá em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, eu quero chamar a sua atenção nessa noite para o versículo 1 e o versículo 2. Nós iremos pregar no prefácio dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 2. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ler todos juntos? Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu quero ter mais uma palavra de oração com os irmãos. Baixe sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Que privilégio, Senhor, estarmos aqui juntos como igreja, por intermédio do Teu Filho, para cultuar o Teu santo nome. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o motivo de estarmos aqui é porque na eternidade o Senhor decretou a nossa salvação e na história providenciou meios para que estivéssemos aqui. Agrada o nosso coração estar aqui, porque o Senhor tem iluminado o nosso entendimento, tem falado conosco pela Tua palavra, e à medida que nós temos Te conhecido, nós temos amado o Senhor ainda mais. Mas nós reconhecemos, ó Deus, que não temos Te amado de maneira perfeita. Por isso, ó Deus, instrui o nosso coração neste momento, e que o Teu Santo Espírito esteja aplicando a Tua palavra aos nossos corações, de modo que saímos daqui amando o Senhor ainda mais e motivados a vivermos tão somente para o Teu louvor. Quebra todo coração orgulhoso. Se porventura há alguém que não Te conheça, que o Senhor alcance com misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós neste momento, neste ajuntamento, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto ele é fundamental para nós. Ele é fundamental para a nossa caminhada enquanto crentes. Porque ele trata de dois temas muito importantes para nós. Temas que são ou negligenciados, ou são mal compreendidos, e isso tem trazido grandes dificuldades para as famílias. Há pessoas que pensam que uma coisa é teologia, uma coisa é doutrina, outra coisa é a minha família. E muitas vezes pressionam os pastores. Pastor, nós precisamos de mais seminários de família. E eu creio que precisamos mesmo. Mas, irmãos, o que a igreja necessita é conhecer a Deus e esse Deus revelado na sua palavra. Nós muitas vezes não temos agido de maneira correta nos nossos lares, não temos cuidado dos nossos filhos da maneira adequada ou nos relacionado com os nossos cônjuges da maneira correta, porque a nossa doutrina é fraca. O nosso conhecimento acerca de Deus é um conhecimento fraco. E esse texto aqui, ele mostra para nós dois temas que são fundamentais para a nossa caminhada. A falta de compreensão desses temas vai se evidenciar nas nossas casas, na forma como nós conduzimos as coisas. Objetivamente, eu quero dizer que esse texto, essa introdução que nós colocamos aqui, fala a respeito de lei e graça. Duas coisas que são mal compreendidas em nossos dias. Há um grupo que enfatiza a lei de uma maneira legalista e que diz que para que alguém seja aceito diante de Deus, é preciso então observar perfeitamente a lei do Senhor. Se eu não guardo os 10 mandamentos de uma maneira perfeita, diz esse grupo, então Deus não vai me aceitar, então Deus não vai me amar. E às vezes essas pessoas ficam na igreja se comparando umas com as outras. Ah, mas eu guardo os mandamentos do Senhor mais do que o meu irmão. Ah, mas o dia do Senhor, eu guardo, o irmão não guarda, então eu sou mais crente que ele. Há essa questão, que é o que nós conhecemos como legalismo. Mas existe um outro grupo, que é o grupo daqueles que entendem que a lei já foi abolida, que não há qualquer responsabilidade do crente em relação aos mandamentos do Senhor, que agora nós vivemos a liberdade em Cristo.
entendem que a liberdade é, na verdade, libertinagem, porque essas pessoas vão dizer que, uma vez que nós estamos em Cristo, nós não temos qualquer obrigação em relação aos mandamentos do Senhor. E aí vivem um falso evangelho. Vivem sem lei. Na verdade, todo mundo vive por regras. Mas essas regras não são as regras estabelecidas por Deus. São as regras estabelecidas por eles mesmos. Então eles passam a olhar para o seu casamento do jeito que eles querem. Eles passam a olhar para questões relacionadas ao mundo que Deus condena do jeito que eles querem. E eles excluem absolutamente a lei moral de Deus. Nós vivemos esses dois extremos na igreja contemporânea. Pessoas que, por exemplo, abraçam o homossexualismo ou defendem questões complicadas em nossos dias, porque entendem, não, nós somos livres, Deus ama a todos indiscriminadamente. Irmãos, nós precisamos olhar para as Escrituras com humildade e tentar entender que a lei e a graça de Deus não são coisas diferentes, mas são coisas que caminham juntas. Eu quero que você perceba que o Evangelho não é um assunto relativo ao Novo Testamento. O Evangelho sempre existiu. Na verdade, o seu início ele está ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ou prefigurado anteriormente na atitude que Deus toma quando Adão e Eva pecam. A palavra de Deus é muito clara para nós que no capítulo 2 ele estabelece uma regra. E o que é que Adão e Eva fazem? Eles quebram essa regra. De toda árvore do jardim vocês podem comer, só não comam daquela árvore. E nós já sabemos a história. Eles comem, eles quebram. E qual é a atitude de Deus? Deus vai até eles. Porque isso é evangelho. Deus indo até o pecador. Mas Deus, Ele não deixa o pecado impune. Se você for perceber, se você for lembrar, Adão e Eva, eles pegam folhas e se cobrem. Mas o que é que Deus faz? Deus cobre Adão e Eva com peles de animais, não é isso? Ele sacrifica ali um animal inocente, e isso prefigurava o Cordeiro de Deus no Novo Testamento, que é sacrificado para cobrir a nossa vergonha, para cobrir o nosso pecado diante do Senhor. Lei e graça estão presentes na Escritura de Gênesis a Apocalipse. Se você superenfatizar a lei de Deus, você cairá no legalismo. Se você superenfatizar o Evangelho em detrimento da lei de Deus, excluindo a lei de Deus, você estará incorrendo num grande erro, você estará abraçando um falso Evangelho. Timothy Keller, ele certa vez disse que o Evangelho nos liberta da lei para a lei. Nós somos incapazes de obedecermos perfeitamente. Mas isso não significa que nós não temos qualquer responsabilidade diante da palavra do Senhor. Deus não nos criou para sermos autônomos. Deus não nos criou para que nós simplesmente venhamos a dar significado para a nossa vida sobre aquilo que eu tenho que crer, sobre aquilo que eu tenho que fazer. E eu não estou dizendo que você não foi chamado para pensar. Eu não estou dizendo que você não deve usar a sua inteligência em relação à fé. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes eu suspeito que nós temos agido com arrogância. Porque nós simplesmente vemos um mandamento que é claro e nós queremos dar um outro significado para que isso se adeque à nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, irmãos, esse sermão eu preguei numa série que nós pregamos lá na igreja sobre os 10 mandamentos. Nós temos algumas questões importantes, mas como eu não vou trazer uma exposição para os irmãos em relação aos 10 mandamentos, eu quero então, objetivamente, entrarmos no texto e nós pensarmos aqui, nesta noite, sobre a lei da perfeita liberdade. Esse é o tema do nosso sermão, é o tema que nós percebemos aqui nesse texto, a lei da perfeita liberdade. Em primeiro lugar, nós percebemos aí no texto que Deus, Ele nos libertou do Egito. É claro, Deus está falando com o povo hebreu que tinha sido liberto do Egito e que agora estava prestes a receber a lei moral do Senhor. Quando eu falo lei moral, estou falando aqui dos 10 mandamentos. Mas antes de Deus dar os seus mandamentos, Deus lembra para o povo aquilo que Ele fez. E o que foi que Ele fez? Eu sou o Senhor teu Deus,
que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que é isso, irmãos? Nós estamos vendo aqui o Evangelho. O povo estava aprisionado por 430 anos. Mas Deus, com mão forte, libertou aqueles irmãos do cativeiro. Perceba, a ordem é sempre essa. Primeiro vem o Evangelho, depois vem a lei de Deus. Deus não chega para o povo e diz, olha, se vocês me obedecerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, então eu vou libertar vocês. Já pensou se fosse assim? Já pensou se Deus chegasse para cada um de nós? Olha, se você crer de maneira perfeita, se você viver de maneira perfeita, então eu vou libertar vocês. Mas não é isso que nós vemos aqui, e não é isso que nós vemos em lugar nenhum. Primeiro Deus nos liberta. Primeiro vem o Evangelho. Por quê? Porque nós somos incapazes de salvar a nós mesmos. Nós somos incapazes de vivermos de maneira perfeita. É por isso que Cristo veio. E é importante que você entenda a obra redentiva de Cristo não só como algo que acontece na cruz, mas como algo que acontece desde o seu nascimento. Cristo, ele viveu de maneira perfeita. E quando ele vive de maneira perfeita, Cristo, ele obedece positivamente. Quando ele vai para a cruz, ele está ali de maneira passiva, podemos dizer assim. Ele recebe a condenação no nosso lugar. Mas a vida de Cristo, ela tem a ver diretamente com a nossa redenção. Por quê? Porque Deus nos trata hoje como se nós tivéssemos vivido a vida de Cristo. Isso é justificação. Nós sabemos que não somos perfeitos. É por isso que o nosso coração deve se encher de gratidão por aquilo que Cristo fez. Porque hoje, Deus nos trata como se nós tivéssemos vivido a vida do seu Filho. Mas na cruz, Deus tratou o seu Filho como se ele tivesse vivido a nossa vida. Porque aquela cruz era minha e sua. Mas ele morreu no nosso lugar. Ele pagou o preço no nosso lugar. Evangelho é o que vem antes da lei de Deus. A libertação literal do povo do Egito prefigura a nossa libertação. Tanto que Paulo vai lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, versículo 14. Paulo vai dizer que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Da mesma forma que Deus libertou o povo do Egito soberanamente e conduziu o povo pelo deserto até a terra prometida, da mesma forma nós fomos libertados do império das trevas e estamos agora sob a condução do Senhor. Da mesma forma que o povo não pertencia ao deserto. Obrigado, meu irmão. Da mesma forma, nós não pertencemos a este mundo. Como o povo peregrinou no deserto, nós estamos peregrinando neste mundo. Assim como o povo aguardava a promessa da terra prometida, nós também aguardamos a promessa da terra prometida. Evangelho vem em primeiro lugar. Muitas vezes, nós nos deparamos com pessoas dentro da igreja que pregam uma salvação pelas obras. É impossível. E eu preciso dizer, conforme os irmãos têm ouvido e conforme cantamos aqui, evangelho que é ofertado a nós por meio das obras é um falso evangelho, é uma heresia e não tem nada a ver com aquilo que as Escrituras nos ensinam. Deus nos liberta e então nos capacita a vivermos a sua vontade. O Evangelho é a boa notícia de que Deus providenciou redenção através do seu Filho. Você então, diante de Deus, é aceito por causa do Evangelho. Você sabe por que as suas orações são ouvidas? Por causa do Evangelho. Você sabe que até mesmo nesse momento em que nós, em nossos cultos, temos o momento da contrição, baixamos as nossas cabeças e pedimos perdão a Deus. Deus continua a nos ouvir por causa de Cristo e não por causa de qualquer coisa que há em nós. É por causa do seu Filho, que viveu de maneira perfeita. Nunca esqueça dessa ordem. Primeiro o Evangelho, depois a lei do Senhor. Mas aplicando isso, eu quero fazer uma pergunta. Como é que nós, pais, ou até mesmo você que ainda
não é pai, mas que convive diretamente com pessoas que são, como é que nós temos aplicado esse conceito na criação dos nossos filhos? O Senhor Deus já pensou nisso em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20 até o versículo 23. A palavra de Deus diz: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. Eu fico imaginando, é como muitas vezes nós nos deparamos hoje. As crianças, quando elas não falam, meu filho ele só fala tá, 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 té, té, té. E nós ficamos ali torcendo para que saia uma palavra que possamos compreender. E aí dizem que quando começa a falar não para mais. E são várias perguntas. Pai, por que disso? Por que aquilo? E é como se o filho chegasse: pai, por que eu tenho que obedecer aos mandamentos do Senhor? E a razão que o Senhor Deus apresenta aos pais, para que eles digam aos seus filhos é: porque um dia nós éramos servos no Egito, mas de lá o Senhor nos libertou. Por que nós devemos obedecer aos mandamentos do Senhor? Porque Deus nos libertou em Cristo. Você sabe qual é o maior argumento para que você e eu obedeçamos a palavra do Senhor? É claro, nós não estamos aqui desprezando o fato de que Deus é Deus e Senhor e Ele ordena. E essa é uma razão, obviamente. Mas Deus mesmo apresenta aqui: porque um dia eu libertei vocês. A nossa obediência, ela não é um meio de adquirirmos a salvação, mas é um meio de demonstrarmos a gratidão pela salvação que um dia bateu à nossa porta, que nos alcançou, na verdade. É isso que devemos passar para os nossos filhos. Mas será que essa é a agenda que nós muitas vezes utilizamos? Com os filhos ou até com os netos? Quando, de repente, os filhos perguntam: mas por que eu tenho que obedecer? Será que às vezes você não é tentado a dizer: não, obedeça porque senão o papai do céu briga? Você já ouviu isso? Ou você talvez já falou isso? Não, obedece senão o velho do saco vai passar aí na rua e vai te levar. Ou então Deus vai descer o chicote em você. É claro, irmãos, que Deus disciplina quem ama. Mas a razão para obedecermos a palavra de Deus é porque um dia nós fomos alcançados pela graça soberana de Deus em Cristo. O que é que motiva você a estar aqui nessa noite? Por que você canta as músicas? Por que você fecha os olhos para orar? Será que é porque você tem medo que as coisas deem errado na sua vida? Ou será que é por amor, por gratidão, diante daquilo que Deus fez? Não se esqueça. Primeiro, Deus apresenta o Evangelho. Mas Deus não fica só aí. Porque o Evangelho, ele não é contrário à lei do Senhor. Não é. Às vezes algumas pessoas pensam que Cristo morreu na cruz somente para salvar a nossa vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Cristo morreu não foi só para nos salvar. Cristo morreu também para nos santificar. E Ele subiu, Ele foi aos céus. E se você ler o texto de Hebreus, a palavra de Deus diz que Ele continua a interceder por nós. Para quê? Para que nós vivamos de maneira agradável ao Senhor. E aqui nós nos deparamos com o fato de que Deus nos libertou para Ele. Olhe mais uma vez o versículo 2. Eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou teu Deus. Eu sou Yahvé, Deus pactual. Eu sou o Deus que legisla sobre a sua vida. Eu sou o Deus que tem a posse da sua existência, daquilo que você deve crer, daquilo que você deve praticar. Conforme eu já disse para os irmãos, nós não somos autônomos, mas há pessoas no contexto da igreja que infelizmente pensam que a lei do Senhor foi abolida. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir.
Cristo veio para cumprir a lei no nosso lugar, e de repente alguém pode pensar, ok, mas ele já cumpriu, então não temos mais qualquer responsabilidade diante da lei do Senhor. Mas eu quero dizer que vocês têm, que eu tenho, que nós temos. E a pergunta é, por que que nós devemos guardar a lei do Senhor? Em primeiro lugar, e eu preciso dar argumentos bíblicos para vocês, para que não fique uma coisa meio que parece que é a minha opinião. Em primeiro lugar, nós guardamos a lei de Deus porque Deus nos chama à santidade. Olha o que é que diz lá em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando a gente fala de santificação na Escritura, nós não estamos pensando apenas em aspectos morais, no sentido daquelas questões relativas à área sexual. Ter uma vida de santidade é ter um pensamento, um olhar, uma forma de ver o mundo absolutamente influenciada pelas Escrituras, pelo Senhor Deus. As minhas escolhas, elas devem refletir o Deus a quem eu sirvo. A forma como eu conduzo a minha vida, a forma como eu utilizo o meu dinheiro, a forma como eu, levo o meu casamento, todas as coisas devem refletir o caráter santo de Deus. É isso que significa viver em santidade. Basicamente, nós podemos dizer que seria falar aquilo que Cristo falaria, olhar como Cristo olharia para o mundo e viver como ele viveria. Entende? Não é aquela questão de estar com um caderninho e fazer um checklist, onde eu estabeleço 20 passos para viver em santidade e fico me comparando com as pessoas. Não tem nada a ver com isso. Mas é viver de acordo com a vida de Cristo. E é muito mais do que simplesmente atentar para questões sexuais. É isso também, mas não é só isso. E tem crente que pensa que vive em santidade, porque ele fala, não, mas eu nunca traí a minha esposa. Irmão, graças a Deus por isso. Mas de repente você não é alguém que nunca fez isso, mas você é avarento. Você é insubmisso. Você é irreverente na casa do Senhor. E faz tantas outras coisas que não agradam o nosso Deus. Deus nos chamou para vivermos em santidade. E como é que nós podemos viver em santidade? A parte da lei dele. É a lei dele que diz para mim o que é que eu tenho que crer e fazer. Não sou eu que chego na igreja e digo, irmãos, hoje eu tive um sonho. E o meu sonho é esse. E vocês têm que viver desse jeito. Já pensou se fosse assim? Vocês estariam perdidos. Porque de repente em 10 anos eu ia trazer tantos sonhos para vocês. Mas a palavra de Deus, ela determina, ela diz como nós devemos viver. Nós devemos obedecer a Deus, a sua lei, porque Deus nos chamou para vivermos em santidade. Mas a lei de Deus, ela evidencia não só uma vida de santidade, uma vida agradável a Deus, mas ela evidencia o nosso amor por Deus. Olha o que aqui diz lá em João 14, versículo 15. O próprio Senhor Jesus Cristo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você ama Deus? Se alguém perguntasse para você, o que é que você diria? Sim, eu amo a Deus. E a pergunta é, você se preocupa em conhecer os 10 mandamentos? Porque o Senhor Jesus disse que nós evidenciamos o nosso amor por Ele se nós guardarmos os seus mandamentos. Você é alguém que negocia com os mandamentos do Senhor? Quer ver um dos mandamentos que tem sido mais negligenciado em nossos dias? É o dia do Senhor. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que existe alguém que guarda de maneira perfeita. Não existe ninguém que guarde de maneira perfeita. Mas às vezes, dentro do contexto da igreja, as pessoas se levantam e desprezam, como se não fosse relevante. Mas eu não vejo essas pessoas desprezando, por exemplo, o sexto mandamento. Eu posso quebrar o quarto, mas o sexto, já pensou se eu quiser quebrar o sexto, eu saio matando todo mundo na igreja? Nós não devemos, não podemos, não temos autonomia para
negligenciar os mandamentos do Senhor. A questão, e aí, irmão, eu entendo que é uma pergunta válida. Ok, pastor, nós devemos guardar. Como nós devemos fazer isso? Ok, vamos estudar as Escrituras. Porque eu tenho percebido que há muito legalismo nesse ponto. Existem pessoas que vão defender a prática, por exemplo, da guarda do dia do Senhor, simplesmente relegando essa questão a um aspecto meramente comportamental. Pode, não pode. Pode, não pode. E a razão por trás disso nunca é colocada. Por quê? Perguntas se pode ou não pode são válidas. Claro que são. Mas o legalista, ele gosta de seguir a uma cadernetinha, a um livrinho. Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. Meu querido, você não pode, por conta de pessoas legalistas, incorrer no erro de dizer que os mandamentos do Senhor já foram abolidos. Não faça isso. A lei moral do Senhor não foi abolida. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas aí de repente você levanta uma outra objeção. Mas pastor, mas quando ele foi aos céus, isso aí já acabou. Deixa eu ler para você. 1 João capítulo 2, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Ao guardar os mandamentos do Senhor, eu evidencio que de fato eu o conheço. A guarda dos mandamentos do Senhor é uma evidência que de fato nós conhecemos a Deus. Algumas pessoas, elas vão simplesmente usar esse péssimo argumento: ah, mas ninguém pode guardar a lei do Senhor, então vamos viver do jeito que a gente quer. É assim que a Bíblia deixa claro para nós, irmãos? É isso que a Escritura mostra para nós? Não é. Eu sei que é difícil nós, às vezes, ouvirmos isso, mas eu preciso dizer novamente: você não foi chamado para a casa do Senhor para ter autonomia diante de Deus. Você foi chamado para viver debaixo da sua palavra. Irmãos, que bênção. Que bênção. Que bênção seria se os nossos filhos, desde a sua concepção, eles olhassem para nós com a convicção de que o meu pai me ama, a minha mãe me ama, e eu vou obedecê-los, porque eu sei que as regras que eles estabelecem são regras que evidenciam o amor deles por mim. O grande problema, quando nós olhamos a lei do Senhor, é que nós acreditamos que a lei de Deus, ela serve para cortar o nosso prazer, para cortar a nossa alegria. Mas eu quero falar sobre isso mais na frente. A pergunta é: você ama a lei do Senhor? Será que nós temos a mesma atitude de coração que teve o salmista lá no Salmo 119, versículo 97? Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Será que nós olhamos para a santidade como uma questão enfadonha? Ah, lá vem esse negócio de santidade. O importante é saber que Deus me salvou, pastor. Por favor, fala mais sobre isso. É claro, irmãos, isso deve ser falado. Deus nos salvou em Cristo. Mas a vida cristã, ela não se resume àquilo que Cristo fez na cruz. A gente já falou sobre isso. Eu não estou dizendo que não é importante. Mas a questão é, me responda, por que Cristo intercede por nós neste exato momento? Para que vivamos de maneira agradável. E se Ele estabeleceu a sua palavra para nós, irmãos, Deus não nos deu livre-arbítrio para simplesmente acordarmos e dizermos: olha, a partir de hoje eu vou conduzir a minha casa dessa forma, eu vou conduzir o meu casamento desse jeito. Não, irmãos. Aqueles que verdadeiramente são convertidos, aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, essas pessoas se achegam aos pés do seu Pai e perguntam para Deus: Deus, isso que eu estou fazendo agrada o Senhor? É bíblico. A forma como eu tenho te cultuado, a forma como eu tenho conduzido a minha casa, a forma como eu tenho conduzido todas as coisas, agrada ao Senhor? Queridos irmãos, eu não conheço mais o contexto da igreja. É claro
que, como igrejas presbiterianas, a gente acaba ouvindo uma coisa ou outra, eu não sei. Mas eu sei que, de um modo geral, nós temos nos deparado com crentes dentro da igreja, às vezes até oficiais, que têm matado as famílias porque têm dito que não há mais qualquer responsabilidade de guardarmos a lei do Senhor. E aí sabe o que é que acontece? O pai não sabe conduzir o seu filho. Por quê? Porque tem sido ensinado para esse pai que uma vez que Cristo nos libertou, nós não temos qualquer responsabilidade de olhar para a Bíblia mais. E aí daqui a pouco, o pai está abraçando coisas absurdas. Por quê? Porque não tem um referencial, porque não tem um padrão. E esse padrão, irmãos, é a palavra de Deus. Igreja do Senhor, não caia nesse erro. É de doer o coração, irmãos, quando nós nos deparamos com filhos rebeldes, porque os pais têm medo de impor limite, porque os pais têm medo de corrigir fisicamente, sendo que Provérbios diz que nós não devemos afastar a vara dos nossos filhos. Mas aí vem uma psicopedagoga, e por favor, eu não sei se tem alguém aqui nessa área, não quero colocar tudo junto, mas vem aqui alguém que estuda o comportamento humano e diz, não, mas não pode ser assim. Meu querido, você é contra a cultura. A palavra de Deus é quem diz para nós o que nós devemos fazer. Porque a minha família, em última instância, ela não me pertence, ela é de Deus. E sabe por que a família está se deteriorando? Porque a palavra de Deus não governa mais os lares. É o que o psicólogo, é o que o sociólogo, é o que o antropólogo. Acabou, irmãos. Ah, irmãos, que privilégio para mim, para você, é saber que diante da imensa sabedoria de Deus, eu não sou nada. Que privilégio para mim é saber que eu só preciso segurar na mão do meu pai e esperar que ele diga, Eliomar, vá por aqui, faça assim, fale dessa forma. Que privilégio para mim é saber disso. Mas para algumas pessoas parece que isso se tornou ofensivo hoje. Porque elas são muito inteligentes, porque elas sabem conduzir a sua vida. Irmãos, cada vez que nós abrimos a Bíblia, Deus senta conosco e diz, filho, caminhe assim, não vá por aqui, vá por ali. Sabe qual é o nosso grande problema? Nós dizemos para Deus, mas eu sei o que é melhor para mim. E muitos têm dito hoje, não, mas Deus é amor. E abraçam coisas absurdas. Deus é amor. Mas Deus nos amou tanto, que não só nos libertou do império das trevas, Ele disse para mim e para você como nós deveríamos viver. Eu amo o meu filho. Mas no dia que ele pegar um garfo e for correndo para uma tomada, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegá-lo e vou instruí-lo. Mas se ele pegar o garfo de novo e for correr para lá, o que é que eu vou fazer? Eu vou corrigi-lo. Por quê? Porque eu o amo. Eu não vou chegar, filho, viva do jeito que você quiser. Faça o que você quiser, porque eu amo você. Tem pessoas que pensam que amor é isso. Romanos capítulo 1 vai dizer que Deus entregou o homem a si mesmo. Essa é uma das maiores demonstrações de ira do Senhor no nosso presente. É Deus simplesmente olhar para o homem e dizer, faça o que você quiser. Você quer correr por aqui? Corra. Você quer fazer isso? Faça. Sabe aquela pessoa que está dentro da igreja, mas de repente tem um relacionamento fora do casamento e as coisas continuam dando certo na vida dela. Você acha que isso é possível? Eu acho que é. Externamente falando, ela continua recebendo o salário dela, de repente ela até prospera. Lá no emprego dela, as coisas vão dando certo. Mas sabe o que é isso? Deus está dizendo, ó, faça o que você quiser. Porque Deus corrige aqueles que pertencem a Ele. Sabe por que eu corrijo meu filho? Porque eu amo meu filho. Sabe por que eu digo meu filho como ele deve viver? Porque eu amo meu filho. Porque se eu chegasse para o Pedro e dissesse assim, faz o que tu quiser, filho. Ele ia derrubar a televisão, ia cair em cima dele, ele ia cair da cama e ia quebrar o pescoço. Ah, irmãos, quando a gente ama, a gente estabelece limites. E eu quero que você veja os mandamentos do Senhor exatamente dessa forma, porque
É exatamente por isso que ele estabeleceu os seus mandamentos. Olha o que é que diz Deuteronômio, capítulo 6, versículo 24. Olha o que é que diz. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardarem em vida, como tem feito até hoje. Imagina você, um casal, um casal que chega para os seus filhos e fala assim: filhos, olha, dezembro está chegando aí, na verdade, janeiro está chegando aí, e aí eu vou entrar de férias na primeira quinzena de janeiro. E nós vamos fazer um passeio na Disney. Dá um exemplo aqui. E aí, no Beach Park, é mais perto, né? A gente vai fazer um passeio no Beach Park. Mas chegar lá no Beach Park, vocês não podem correr dessa forma, vocês não podem fugir da nossa visão, vocês têm que se comportar dessa forma, quando for na hora de comer tem que ser desse jeito, e estabelece algumas regras. E aí os filhos, eles olham para os seus pais e dizem assim: mas vocês não querem que nós nos alegremos? Vocês não querem a nossa diversão? E aí os pais olham e falam assim: olha, nós queremos que vocês se divirtam. Nós queremos que vocês aproveitem o melhor que tem lá. Mas vocês precisam nos obedecer, para que vocês possam curtir ainda mais todas as coisas que tem ali, e para que nada de mal aconteça com vocês. Sabe quem nós somos? Nós somos os filhos, que olham para Deus, veem os mandamentos do Senhor e pensam: nós podemos até não declarar isso, mas nós pensamos isso. Deus está querendo cortar o meu prazer. Deus está querendo cortar a minha alegria. Esse negócio de mandamento do Senhor, isso aí é muito pesado. Mas sabe por que Deus dá os mandamentos dele para mim e para você? Para o nosso perpétuo bem. Irmãos, Deus sempre estabeleceu a sua regra para que o homem vivesse. Quando Deus fez Adão e Eva, a palavra de Deus é muito clara quando mostra que Deus diz para Adão e para Eva aquilo que eles deveriam fazer. Sabe quando é que a decadência entra no mundo? Quando Adão e Eva se portam de maneira autônoma. Aí o pecado entra no mundo. Eles perdem a sua humanidade, porque eles passam a matar o próximo. Eles rejeitam a Deus. Eles destroem a criação. Se eles vivessem debaixo da orientação de Deus, submissos, humildes diante da palavra de Deus, irmãos, eles viveriam. Quanto mais nós obedecemos à palavra de Deus, quanto mais nós abrimos os nossos ouvidos para entendermos aquilo que Deus quer de mim e de você, de nós, mais nós gozamos da alegria do Senhor. Mais e mais nós desfrutamos. Deus estabelece mandamentos claros e nós tendemos muitas vezes a dar um jeito. A orar sobre coisas que Deus já disse não. Eu lembro do profeta Jonas, quando Deus diz para ele se dispor e ir a Nínive. Deus revelou a vontade dele para Jonas. Vai para Nínive. E foi o que Jonas fez? Fugiu. Fugiu. E sabe o que é legal na história de Jonas? É que tudo foi dando certo na vida dele. Ele foge, nada acontece com ele. Eu fico imaginando Jonas em casa, arrumando a sua mala. E de boa. E você acha que Deus não estava lá? Estava, porque Deus é onipresente. Mas deu certo. Aí ele pensa, peraí, se não fosse vontade de Deus, a minha mala não tinha dado certo, né? Às vezes a gente não faz isso com Deus. Pastor, mas se não fosse vontade de Deus, eu não tinha conhecido aquela pessoa que não é crente. Julgo desigual. Deus condena isso na sua palavra. Aí o que acontece? Jonas, ele vai, pega um barco e vai para Tarsis. Irmãos, aquela região era uma das mais remotas daqueles dias. Não era constante as embarcações para lá, mas deu certo. Ele encontrou um barco e foi para lá. E ele de repente pode pensar, mas está tudo dando certo na minha vida. Eu cheguei em casa, arrumei minhas coisas, deu tudo certo, Deus não fez nada. Eu cheguei para comprar o meu bilhete, deu certo. Eu tenho um dinheiro para isso. Eu tenho um barco aqui. Deus está aprovando. Se não fosse vontade de Deus, mas Deus já tinha dito para ele, o que é que ele tinha que fazer? Se Deus já disse para você, na palavra,
Meu querido, não espere o céu ficar roxo, o chão tremer, e não fique orando não, porque você está usando o nome de Deus em vão quando você faz isso. Se Deus diz, não faça isso, e mostra na palavra claramente, mas eu estou orando para saber se é vontade de Deus. Misericórdia, irmãos. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos ajude. Olha o que diz Provérbios 28, versículo 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Guarde esse texto. Provérbios 28, versículo 9. Irmãos, nós precisamos, de uma vez por todas, abraçar a lei e a graça do Senhor. E sabe o que a gente percebe aqui? É que a lei de Deus, ela é a graça de Deus também sobre nós. A lei de Deus revela o amor de Deus por nós. A lei condena o ímpio. Gálatas fala isso para nós. Diante da lei, a lei para o ímpio é maldição. Mas a lei para aqueles que foram libertos do Egito é uma bênção. Sabe por quê? Porque ela nos livra da morte. Ela conduz a nossa vida da maneira correta, da maneira que agrada a Deus. Eu quero trazer algumas aplicações finais para esse momento. Primeiro eu quero aplicar para aqueles que de repente estão aqui e não conhecem ainda o Senhor e que têm abraçado o legalismo. Vocês não têm autonomia para estabelecer regras e cobrar isso dos irmãos. Para muitas pessoas a lei virou um meio de policiar as outras. Você viu o fulano? Você viu o cicrano? Olha, hoje é domingo, olha o que ele está fazendo. Você não pode fazer isso. Mas me incomoda, pastor. O irmão está desobedecendo a Deus. Te incomoda? Você ama o seu irmão? Amo. Vai até ele. Senta com ele. E mostra para ele aquilo que a Bíblia diz. Não fala para outra pessoa, fala para ele. Nós não somos melhores do que ninguém, irmãos. A palavra de Deus, ela é para o nosso deleite. E não para que a gente fique policiando a vida uns dos outros. Eu não estou dizendo que você não deve se importar com seu irmão. Você deve se importar e você deve ir até ele e buscar corrigi-lo. De maneira apropriada, conforme Gálatas capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, mostra para nós. Mas essa lei, ela deve servir em primeiro lugar para o seu deleite. Para aqueles que são indiferentes à lei do Senhor, vocês estão ouvindo a palavra. Deus irá cobrar isso. Não seja indiferente à palavra de Deus. Não tape os ouvidos quando o Senhor Deus fala com vocês. Não faça isso. Não faça isso. Eu lembro do texto lá de Provérbios capítulo 1, versículo 32 e 33, que diz que os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Quantas pessoas estão assim dentro da igreja? Com a impressão de bem-estar, que está tudo bem. Eu tomei essas decisões na minha vida, mas está tudo certo, está tudo dando certo. Provérbios diz que essas pessoas, a sua impressão de bem-estar os levará à perdição. Mas o que me der ouvidos, diz o texto, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Deixa eu dizer uma coisa para você. Disso aqui depende a sua vida. Você está ouvindo o que eu estou falando nessa noite? Se você estivesse dentro de um avião e soubesse que esse avião ia cair daqui a 5 minutos, e você precisa nesses 5 minutos ouvir as instruções, porque caso você não ouça essas instruções, você irá perder a sua vida. O que é que você faz? Você abre os seus ouvidos. Você fica atento, porque você sabe que disso depende a sua vida. A lei do Senhor está sendo proclamada. Abre os seus ouvidos. Isso pode trazer restauração para a tua casa. Isso pode trazer bênção para a sua vida. Eu não estou falando de barganha, mas eu estou falando que viver de acordo com a vontade de Deus, irmãos,
traz delícias para a nossa vida, para a nossa família. Porque quanto mais eu vivo de acordo com a palavra de Deus, e é claro, mais uma vez, ninguém conseguirá viver perfeitamente. Mas quanto mais eu busco viver de acordo com a vontade de Deus, mais e mais eu vivo de um modo agradável, não só no contexto espiritual, mas no contexto social também. Eu quero trazer uma última aplicação agora para os cristãos. Para você que concorda com isso, que tenta viver de acordo com a vontade de Deus e muitas vezes se encontra frustrado, desanimado. O livro de Gálatas, no capítulo 5, mostra para nós que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Há uma guerra nos nossos corações. Queremos fazer a vontade de Deus, mas encontramos muitas vezes desejos fortes em nossos corações. O pecado que ainda habita em nós. E ao abraçarmos o pecado, nós nos encontramos abalados, porque nós sabemos que hoje nós somos nova criatura. E isso traz crise para o nosso coração. Às vezes nós olhamos para a lei do Senhor e pensamos, será que Deus me ama? Será que eu sou salvo mesmo, porque eu não consigo viver de acordo com a vontade de Deus? Deixa eu dar uma boa notícia para você. Cristo cumpriu perfeitamente no seu lugar. Somos salvos em Cristo. Somos aceitos por causa de Cristo. Não há, irmãos, a ideia de aceitação por méritos humanos. Mas conforme foi mencionado aqui no início dos cânticos, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Quando eu olho para a lei de Deus, eu percebo a minha total inabilidade, eu percebo a minha total insuficiência, mas quando eu olho para Cristo, eu tenho consolo. Quando eu olho para Cristo, o meu coração se alegra, eu tenho segurança, eu tenho paz. Porque Cristo foi o único que viveu perfeitamente os 10 mandamentos. E olhou para o Eliomar, olhou para a irmã Luísa, olhou para Dona Lourdes, olhou para Ana Teresa, olhou para o Ayrton e disse, eu vivi no lugar de vocês. Vocês são salvos por aquilo que eu fiz. O legalismo diz, faça para ser aceito. O Evangelho diz, faça porque você já foi aceito. Você já foi alcançado. Você já foi salvo. Eu preciso citar João Calvino porque eu creio que é pertinente o que ele nos diz aqui nesse momento. Falando a respeito da obra de Cristo, ele diz que ele se vestiu da nossa pobreza para transferir para nós as suas riquezas. Ele tomou sobre si a nossa fraqueza para nos fortalecer com seu poder. Ele assumiu a nossa condição mortal dessa maneira, para dessa maneira dar-nos a imortalidade. Ele desceu à terra para elevar-nos ao céu. Foi isso que Cristo fez. Ele cumpriu cabalmente a lei de Deus no nosso lugar. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos dê uma compreensão adequada do que a Escritura diz para nós. Lei e graça são os dois lados da mesma moeda. Não existe essa ideia de só lei e não existe essa ideia de só graça, só evangelho. Na verdade, como já dizia Dr. Mauro Meister, a lei é a graça de Deus sobre nós. Que Deus nos abençoe. E a minha oração é que as famílias dessa igreja, da nossa igreja lá no Abolição, possam experimentar a bondade restauradora do Espírito Santo que age por intermédio da palavra inspirada. E que possamos, irmãos, enquanto estivermos aqui, nos assemelharmos a Cristo,
pela obediência sincera e pronta àquilo que Deus revelou a nós. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. Baixe sua cabeça. Eu quero fazer mais uma oração nesse momento.